Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Alguma coisa, sempre vai sair alguma coisa boa. Então você tinha o Everton Ribeiro na direita, mas se movimentando. Então várias vezes você via os três próximos associando, criando alguma coisa. O Vitinho hoje foi bem também. O Vitinho, muita situação de mano a mano ali que ele levou vantagem e deu uma bela enfiada de bola pro gol do Arrascaeta. Então acho que algumas dicas esse jogo mostra pro Abel em relação ao que ele pode tentar ajeitar no time. E principalmente, acho que apesar de ter levado o empate no final, o torcedor pode ter ficado um pouco mais satisfeito do Flamengo, porque o Flamengo assumiu o jogo, né? Muitas críticas, especialmente naquele jogo do Fluminense na Taça Guanabara, foi de um time que deu a bola muito pro adversário, né? Que esperou muito, que foi muito cauteloso. E o elenco que tem o Flamengo, acho que não permite você jogar de maneira tão reativa, assim, vamos dizer. E hoje o Flamengo, tudo bem que tem a ver com a postura do Vasco também, que em muitos momentos não quis ter a posse de bola. Mas o Flamengo teve iniciativa, acho que isso vale como destaque. E principalmente acho que o bom funcionamento desse trio aí, Vitinho, Everton Ribeiro e Arrascaeta junto, mostra que tem um caminho a seguir, né? Pois é, a principal situação é essa, quer dizer, porque se você pega o jogo de La Paz, o jogo da Libertadores, sim. O Flamengo venceu, só que o futebol produzido pelo Flamengo foi muito pobre. Exato. Né? Permitiu mais de 25 finalizações. Quer dizer, então foi uma coisa é analisar o resultado, outra coisa é falar sobre o desempenho. E o desempenho do Flamengo foi ruim. Exato. Claro que tem todo o desconto que a gente tem que dar por causa de altitude e tudo mais, mas o Flamengo vinha sendo um time muito reativo na mão do Abel Braga. E hoje o pecado, assim, claro que o torcedor pode falar também, puxa, mas precisava recuar tanto assim no segundo tempo, porque deu muito campo ao Vasco, chamou o Vasco. É verdade, mas o Flamengo teve contra-ataques, o Flamengo teve algumas oportunidades de resolver esse jogo no 2-0. Então acho que essa que é a questão, né? Você ter algumas chances aí, principalmente aquela no final com o Rodinei, que também já não é um jogador que é um favorito da torcida, né? Tudo bem que ele na lateral direita, Pará e Rodinei também você acaba sempre achando melhor o que não está jogando, né? Mas a troca ali do Abel, entra o Kleber na lateral, aí o Rodinei vai avançado, então ele estava na posição que ele tinha que estar. Mas naquela posição ali, ele tem que ser decisivo. Se a bola cai no pé dele, nos acréscimos para matar o jogo, ele tem que matar. Então, o Vasco pesou muito, né? O Vasco conseguiu manter a sua invencibilidade na temporada. O resultado acabou sendo bom porque estava perdendo até os 48, 49 do segundo tempo. O futebol que o Vasco apresentou te agradou? No primeiro tempo, não. Embora tenha começado bem aí, tenha tido algumas chances. Acho que o time foi esmorecendo ao longo do primeiro tempo, ficou um bom tempo sem produzir muita coisa. Agora, entendi também a ideia do Alberto de não repetir a formação do outro jogo com o Thiago Galhardo e Bruno César. Acho que ia ficar um meio muito leve para um jogo como esse, né? Então, com o Arthur ali ao lado do Lucas Mineiro, ele tinha um pouco mais de estabilidade. E no segundo tempo, acho que ele correu os riscos que ele tinha que correr, o Alberto. O Rossi, no lugar do Pikachu, melhorou o time. Né? O Vasco cresceu quando entrou o Rossi, ele deu 2, 3 arrancadas ali que foram perigosas. E ali, acho que com o Bruno César entrando, e principalmente quando ele saca o Raul para colocar o Ribamar, ele vai para tudo ou nada ali. E acho que num clássico você não dá para esperar. No clássico você tem que correr esses riscos. Ele correu os riscos. Poderia ter sido punido ali com o segundo gol, mas 1-0, 2-0, tanto faz. E no fim acabou premiado. Acho até que o Marrone foi um jogador de altos e baixos dentro do jogo. Né? Começou bem, depois ficou um longo período aí sem receber bola, sem partir para cima, mas no final era ele quem estava lá, uma das principais revelações hoje do time do Vasco. E dá moral pro torcedor, né? Claro que empate é empate, mas pela circunstância, o torcedor do Vasco acaba saindo mais feliz porque estava vendo a vitória bem distante, no final das contas salva um ponto e mantém essa sequência aí de jogos empatados aí com o Flamengo. Né? São 5, né? 5 empates consecutivos. 5 empates. Nos últimos 20 jogos, 3 vitórias do Flamengo, 6 vitórias do Vasco e 11 empates. E aí, aí é para olhar para o lado do Flamengo. Ok, time alternativo, mas pegue o investimento dos dois times nos últimos anos, as dificuldades financeiras do Vasco e a bonança do Flamengo, né? O Flamengo capaz de ter elencos muito maiores. 3 de 20 é puxado, hein? É realmente um aproveitamento em clássicos, no geral, aliás, mas principalmente contra o Vasco, muito abaixo do que deveria ser pela diferença entre os times. Claro que tem a coisa do clássico, das forças que